Bom dia. Hoje nós vamos começar a falar sobre bacias hidrográficas, tá? Lembrando que eu gravo essas aulas no Meet, porque é o jeito que fica mais leve, mais fácil de postar o conteúdo depois, tá? Embora a qualidade não seja muito boa, é o jeito mais fácil de economizar dados, de agilizar a maneira, né, como as aulas são postadas, tá? Obviamente eu estou na minha casa, então vai ter gente passando aqui atrás, vai ter cachorro latindo, criança chorando, enfim, né? Mas vamos tentar focar nas aulas de fato, né? São ainda nem 9 horas da manhã, então vou falar meio baixo para não acordar as crianças. Mas se o áudio ficar muito ruim, vocês me avisem depois, tá bom? Então, na semana passada, eu postei essa aula aqui, ó, sobre bacias hidrográficas, né? E a gente ia começar a falar sobre características dos rios. Então, eu vou dividir essa aula em duas, tá? A gente vai falar hoje, essa semana, na verdade, sobre as bacias hidrográficas, aprender os nomes técnicos necessários. E semana que vem a gente vai começar a falar da classificação dos rios, das ordens dos rios, né? Tudo isso é importante para o técnico, principalmente se ele for atuar na área de licenciamento ambiental e também na área de preservação de recursos hídricos, gestão de recursos hídricos, né? Então a gente usa bastante os termos que a gente vai aprender aqui hoje, também as classificações que nós vamos ver ao longo das próximas aulas, tá? Mas é muito importante também que você saiba bem claramente na sua cabeça o que é uma bacia hidrográfica, como ela se forma, qual a importância dela para o ecossistema, tá bom? Então, nós vimos nas últimas aulas, né, como é que os rios se formam e que todo rio corre e deságua no oceano, né? Agora, o que determina para onde que a bacia, para onde que o rio vai escoar, né? Bom, é isso que a gente vai ver na aula de hoje. O que determina também a vazão de um rio, a quantidade de água que se acumula nele, né? E como nós, mesmo sabendo todas as propriedades de uma bacia hidrográfica, como que a gente ainda consegue ter problemas com enchentes, mortes, né? Tudo isso em razão de alagamento, de chuvas. Então é isso que nós vamos discutir nos próximos slides. Bom, a definição mais básica de bacias hidrográficas é que ela é uma região, né, sobre a Terra para onde o escoamento superficial, em qualquer ponto, converge para um único ponto fixo, que nós chamamos de estutório, tá? Então, olha só, se a gente puder observar essa imagem aqui, você vai ver que o terreno não é plano, né? Que é cheio de relevos e elevações, tá? Essas elevações são o que delimita a minha bacia hidrográfica, né? Então, a partir de... Imagina que uma gota de água caiu exatamente sobre essa linha tracejada, tá? Se ela escorrer para dentro, então ela está escorrendo para essa bacia hidrográfica. Se ela escorrer para fora, ela está escorrendo por uma outra bacia hidrográfica coladinha nela. Então, bacia hidrográfica é isso, né? Ela constitui todo o relevo, todas as elevações que acumulam a água dentro de um mesmo ponto. Então, toda a água que cair nos limites, né, nos pontos mais altos e convergir para o mesmo lugar, farão parte da mesma bacia hidrográfica, tá bom? E é dentro da bacia hidrográfica que vão se formar as redes hidrográficas, né, os rios, o acúmulo de água subterrânea, as infiltrações, né? Nós temos macrobacias, que são bacias muito grandes, e microbacias, né? Geralmente a gente aplica o termo de macrobacias para bacias federais e estaduais e microbacias para as bacias municipais, por exemplo, tá? Então, vocês podem ver aqui também outra imagem de bacia hidrográfica, né? A água da chuva que cai nesse ponto converge
para o mesmo lugar aqui, né? É isso que define a bacia hidrográfica, então. Toda acumulação de água que escorrer para o outro lado não vai fazer parte dessa bacia, tá? E aqui começam algumas características que toda bacia hidrográfica tem, né? Algumas palavrinhas meio técnicas, como interflúvio, a parte de confluência, afluente, subafluente, rio principal. Então, nesse slidezinho aqui, nós temos uma definição mais, mais, mais resumida disso daí, né? São palavras que, assim, você não é obrigado a aprender, mas como um técnico em meio ambiente, é bom você saber do que se trata, né? Então, a gente começa pela limitação da bacia, né? Os pontos mais altos. Os pontos mais altos que dividem as bacias é o que nós chamamos de interflúvios, tá? Eles começam no ponto mais baixo e migram para os pontos mais altos, circulando toda a bacia hidrográfica, tá? O ponto mais baixo da bacia hidrográfica, ao contrário do interflúvio, é o talveg. Então, o talveg corresponde à linha que passa nos pontos mais baixos da bacia hidrográfica. É sobre a linha do talveg que vai se formar o rio, né? A gente não pode confundir e achar que o talveg está sempre no meio de um rio ou no meio da bacia hidrográfica. Não, né? Porque os terrenos são irregulares. Então, ele vai estar no fundo da bacia, não necessariamente no meio, tá bom? Mas no ponto mais baixo. Bom, a parte para onde todo o rio vai escoar, para onde toda a água vai escoar, né? Porque uma das características das bacias hidrográficas é isso, que toda a água vai convergir para um único ponto no final dela, o ponto mais baixo. Esse ponto mais baixo é o que nós chamamos de exutório, tá bom? E, obviamente, onde os rios nascem, nós chamamos de nascente, né? E o final do rio é a foz. Então, a foz de um rio geralmente vai também ser o exutório, a não ser que ele seja um subafluente, né? Então, a foz do rio seria um outro rio, por exemplo. Uma coisinha que confunde muito a cabeça da gente às vezes são essas duas palavrinhas aqui, ó, montante e jusante. Mas na hidráulica a gente usa muito isso daí, né? Então, montante é aquilo que vem antes do meu ponto de observação e jusante é tudo aquilo que vem depois, tá bom? Eu, durante muito tempo, também confundia bastante isso, né? Então, eu lembrava que montante é o que está vindo da montanha, né? O que veio da montanha é onde começa o rio. Então, eu usava isso para lembrar que montante é o que está antes do meu ponto de observação e jusante é o que está depois, tá? Então, num rio, num canal fluvial, a gente sempre costuma dividir isso, né? Pontos de montante, pontos de jusante, tá bom? Todo riozinho de menor porte nós vamos chamar de afluente ou tributário, tá? E o que define bacia ou subbacia, geralmente é a área dela, né? Então, qualquer coisa que tenha uma área menor do que 200 quilômetros quadrados, a gente costuma chamar de subbacias, tá? Bacias são coisas maiores do que isso. Então, se a gente olhar para essa foto agora de uma bacia hidrográfica, né? A gente vai ver as nascentes, né? Podem ter inúmeras nascentes dentro de uma bacia hidrográfica. Os afluentes, né, que são os rios que convergem para este ponto único aqui. Esse aqui é o rio principal, tá? O interflúvio é essa linha amarela que está delimitando a minha bacia hidrográfica, tá? E aqui no finalzinho nós temos a foz, tá bom? Nessa imagem a gente consegue ter uma noção do que é o talveg, né? Então o talveg é esse ponto mais baixo aqui, é ele que vai dar origem aos leitos dos rios, né? Então os rios seguem a linha do talveg. A gente pode chamar as paredes da bacia de vertente também, mas não é tão comum assim, tá? E assim como a parte superior, a gente pode chamar de crista, mas também não é tão comum não, tá? Então novamente uma imagenzinha, ó, vocês podem ver que a calha desse rio tem um lado mais compridinho e um lado mais curtinho, né? O talveg vai ser onde essas duas calhas se encontram, não está necessariamente no meio de um rio, né? E aqui, como eu falei, ó, montante e jusante depende do sentido do escoamento, né? Aquilo que vem antes
é a nossa situação de montante, e aquilo que vem depois é a nossa situação de jusante, tá? Muito comum na hidráulica, principalmente quando tem algum dispositivo no meio desse caminho. Bom, como que a gente delimita uma bacia hidrográfica? Isso é um assunto que a gente ia discutir em sala de aula, fazendo um exercício prático, tá? Mas basicamente a gente precisa de um mapa cartográfico com as linhas de cota do terreno, e a gente precisa achar os pontos mais altos dessa linha de cota. Hoje em dia, raramente a gente faz isso na mão, porque existem softwares que conseguem desenvolver esse processo de um jeito muito mais apurado que a gente, né? Então você faz todo o levantamento cartográfico do terreno, né? O levantamento topográfico também, ou pode ser feito por imagem de satélite também, né? E aí o próprio software consegue achar os pontos mais altos e delimitar a bacia hidrográfica para onde que a água vai escoar, tá? Mas basicamente é isso. A gente encontra os pontos mais altos da bacia, né, e faz com que eles converjam para o ponto mais baixo, que é o eixo tório. E a gente traça o interflúvio conectando todos esses pontos, como se fosse brincadeirinha de criança, né? Que tinha aquele monte de pontinho e você juntava para ver que imagem que se formava. Basicamente é isso. Só que a gente obedece algumas regrinhas. Por exemplo, a linha do interflúvio, ela é contínua, né? Então ela não pode ser quebrada, ela tem que começar e terminar no mesmo ponto, e eu não posso passar por cima de nenhum canal de água. Então, se eu tiver um rio, a minha linha tem que contornar esse rio. Se eu tiver dois ou três rios, a minha linha vai contornar esses dois ou três rios, mas eu nunca posso passar por cima deles, né? Então, ó, eu tenho, por exemplo, um mapa cartográfico aqui com cotas de 5 em 5 metros, tá? Então, ó, essa cota aqui é a cota 700, né? Eu estou olhando para cima de uma montanha e a montanha desce nesse sentido também, ó. Então, 700, 695, 690 e assim vai descendo, né? Toda linha cartográfica, ela também ela é fechada, né? Ela é um anel. O que aqui a gente não vê fechado é porque não coube no desenho, né? Então, sempre que eu olhar esses desenhos em formas de anéis, ou eu estou vendo uma elevação, né, ou estou vendo uma depressão, tá bom? Então, ó, primeiro eu vou localizar os pontos mais altos, ó. Então, a partir do eixo tório, eu tenho esse ponto mais alto aqui, a cota 685, já vou para a cota 700, 695, né? Então, cada anelzinho desse corresponde a um dos pontos mais altos, tá? Ou seja, toda água que cair aqui vai escorrer para dentro da bacia. Bom, eu vou traçar uma linha conectando todos esses pontos aí, né? Prestando atenção nisso, ó, eu não posso cruzar sobre os rios, né? Eu não posso cortá-los ao meio. Todo rio pertence a uma bacia hidrográfica, tá bom? Não tem como ele pertencer a duas bacias hidrográficas, tá bom? Então, conecto os pontos, e nesse caso a minha bacia ficou com esse formatinho aqui, ó, com cara de um coraçãozinho, tá vendo? Ela abrangeu todos os rios, abrangeu todos os pontos altos, e toda a gota de água que caía exatamente sobre o interflúvio e convergir para dentro, faz parte dessa bacia. A que cair e convergir para fora, faz parte de outra bacia, né? E aí, obviamente, a gente vai aumentando o grau de dificuldade disso, né? Nós temos um nível hoje exagerado até de elementos gráficos, tá? Mas basicamente, ó, aqui é o eixo tório, ou seja, o final da minha bacia, e esse aqui são os pontos mais altos, né? Porque você pode ver que todo o rio está convergindo da esquerda para a direita, tá? Essas linhas verdes que vocês veem são linhas de cota. Olha essa aqui, né? Quanto mais linhas juntas eu tenho, quer dizer que mais inclinado é o meu terreno, né? Maior a declividade ou a aclividade dele. Então aqui embaixo é o eixo tório, né? E minha bacia ela eleva nesse sentido aqui, ó, de baixo para cima, tá? Bom, só para a gente caminhando para o finalzinho, né? A primeira ordem que tentou classificar rios, né? É a chamada ordem de Strahler. A gente usa ela para delimitar mais ou menos
Na verdade, a gente não usa muito ela hoje, mas ela informa para a gente o quão frágil é um rio. Porque quanto menor a ordem dele, mais próximo da nascente ele se encontra. E isso tem a ver com a fragilidade dele e com a necessidade de preservação, né? Então, como é que funciona a ordem de Strahler? Bom, toda nascente vai ser considerada um canal de primeira ordem, tá? Então, todas as nascentes identificadas no mapa são os nossos canais de primeira ordem. Toda vez que dois canais de mesma ordem se encontrarem, a hierarquia faz com que aumente isso daí. Então, ele vai aumentar em um nível. Então, quando duas nascentes se encontram, elas são de primeira ordem. Tup, aquilo forma um novo rio de segunda ordem, tá? E esse rio de segunda ordem, né, ele pode ir recebendo outras nascentes e mantendo a mesma classificação. Quando esse rio de segunda ordem se encontrar com outro de mesma ordem, ou seja, dois de segunda ordem se encontram, ele eleva novamente. Agora ele passa a ser considerado de terceira ordem, né? Ou seja, ele se torna mais caudaloso, ele tem, ele consegue se recuperar das agressões ambientais de um jeito mais forte, ele tem uma autodepuração mais rápida, né? Então a gente usa a ordem de Strahler mais para saber quanto que o rio consegue resistir, né, às provocações dos seres humanos, né? Então olha só, se a gente olhar esse canalzinho aqui, ó, toda nascente corresponde a um canal de primeira ordem. Quando duas nascentes se encontram, eu passo a considerar aquele rio um canal de segunda ordem. Tá vendo? Aqui é a mesma coisa, né? Duas nascentes se encontrando, formando um canal de segunda ordem. Quando dois canais de segunda ordem se encontram nesse ponto, ele passa a ser de terceira ordem. Então isso aí pode ter infinitas ordens, né? Desde que rios de mesma classificação se encontrem, né? Então, ó, à medida que o rio principal vai descendo, ele vai recebendo canais de segunda e de primeira ordem. Só que ele não eleva a sua classe mais, né? Até que ele se encontre com outro de igual categoria, para que a ordem possa ser elevada. Beleza? Facinho, né? E vocês já se perguntaram a quem pertence um rio? Quem tem responsabilidade sobre o rio, né? Bom, você pode falar que são todas as pessoas, né? Entrar nesse papo meio filosófico aí, mas o fato é que ele tem que pertencer a alguém, tá? Então, olha só, municípios não são donos de rios nenhum. Então, a cidade de Campinas, por exemplo, tem um monte de córregozinhos, de riozinhos que cortam nossa cidade, mas nenhum pertence ao município de Campinas, tá bom? Então, nenhum município é proprietário de rio. Ou os rios vão pertencer aos estados, né? Ou os rios vão pertencer ao governo federal, tá? O que que vai decidir isso? O trajeto que o rio faz. Então, basicamente, você vai pensar o seguinte: se o rio tem a nascente e a foz dentro do mesmo estado, ele pertence àquele estado, tá? Se o rio tem a nascente em um estado e sua foz em outro ou outros, né? Ele vai pertencer à União, ao governo federal. Se o rio vai embora para outro país, também pertence à União. Se o rio vem de fora para dentro do Brasil, também pertence à União, tá? Então, o único caso onde o rio é estadual é quando ele tem a sua nascente e a sua foz dentro do mesmo estado, né? E municípios não têm dominialidade sobre os rios, tá? Então é isso que eu estou explicando nesses slidezinhos aqui. Vamos usar como exemplo o rio Tietê, né? Cuja nascente está lá em Salesópolis, né? Lá perto da Mata Atlântica, né? O rio Tietê é um rio bem particular, né? Porque ele corre para dentro do Brasil, né? É lógico que ele vai desaguar, né, no oceano, como todo rio, mas devido à Mata Atlântica e à serra que a gente tem aqui no nosso litoral, ele não consegue vencer essa barreira. Então ele vai para dentro do estado, né? Isso é muito bom em termos de economia, principalmente, né? Porque foi isso que fez com que a gente conseguisse migrar para dentro do estado na época colonial com muita facilidade, com muita rapidez, fazer o transporte de mercadorias, transporte de pessoas, tá? Mas o Rio Tietê nasceu lá em Salesópolis, nasce, né? Lá em Salesópolis, e ele vem cortando o estado de São Paulo, e sua foz é lá no limite do nosso estado, no Rio Paraná, né? Uma cidade chamada Itapura.
como a foz e a nascente está dentro do estado de São Paulo, o rio Tietê pertence ao estado de São Paulo, tá? Agora, se eu pensar em outro rio famoso agora, o Rio São Francisco, né? Que inclusive a transposição dele aí tá mais concorrida do que DNA do ratinho, né? Todo mundo quer ser o pai dele agora. Tá na moda isso aí. Olha só, ele nasce lá em Medeiros, Minas Gerais, vai subindo em direção ao Nordeste, passa pela Bahia, passa pelo Sergipe, Alagoas, Pernambuco, e a foz dele está numa cidade chamada Piaçabuçu, em Alagoas. Então ele corta ali pelo menos 4 ou 5 estados, né? Então esse rio pertence ao governo federal, uma vez que ele transpassa, né, a fronteira, o limite de um estado, né? Inclusive toda essa geografia que vocês veem aqui no nosso Brasil, ó, essa geografia que define os estados, que define as cidades, né? Geralmente são justamente rios, né? Eles foram uma das primeiras réguas que a gente usou como sociedade para delimitar o que era meu, o que era seu, o que era da minha cidade, o que era da sua cidade, né? Então, geralmente eram os rios que dividiam as fronteiras entre países, entre estados e municípios, tá? Então, aqui, só algumas bacias importantes ou famosas para a gente lembrar, para a gente conhecer um pouquinho mais, né? Na nossa cidade de Campinas, olha quantos canaizinhos a gente tem, né? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 bacias, né? Jaguari, Atibaia, Anhumas, Quilombo, Capivari, Capivari-Mirim, né? Essa região aqui em tom de rosa que vocês estão vendo é mais ou menos a região do centro, tá? Essa região aqui é a região de Sousas, aproximadamente. Então, né, Sousas, a região de Sousas deixa de ser um planalto e passa a ser uma região de serra na nossa cidade, né? Então, olha a quantidade de nascentes e canaizinhos que a gente vê por aqui, né? Depois daqui da região da rodovia Dom Pedro, mais ou menos, a gente passa a ter um município muito planaltificado. Então a gente passa a ser plano na maior parte dos lugares, né? Então olha como é que diminui a incidência desses canais, tá? Aqui já é a região da Anhanguera, mais ou menos. Aqui já é a divisa com Indaiatuba, praticamente, né? Região do aeroporto de Viracopos. Então, dentro do município de Campinas, nós temos todas essas bacias aqui, né? Aqui está um riozinho bem famosinho, que é o Ribeirão Quilombo, ó. Ele nasce em Campinas, vai desaguar lá em Americana, ele é um afluente do rio Piracicaba, né? E com isso, o coitado vai recebendo todo tipo de esgoto possível. Uma parte de Campinas, uma parte de Sumaré, Hortolândia, Nova Veneza, Americana, Nova Odessa, né? Então, quando o coitado chega lá no rio Piracicaba, já está sem vida há muito tempo, né? Aqui está uma bacia bem famosa, que é a bacia do PCJ. PCJ porque constitui os rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, ok? Campinas está aqui, né, nesse pedacinho aqui, ó, tá? É uma das bacias mais ricas do Brasil. Então, se você um dia tiver a oportunidade de trabalhar no Comitê PCJ, né, vá atrás disso, preste concurso, porque é bem bacana toda a infraestrutura que eles têm, todo o dinheiro que eles têm para preservar isso daí. E nessa região do PCJ, a cada metro cúbico que você gasta, 1 centavo que você paga na sua conta vai para esse comitê. Então, como é uma das regiões mais densamente povoadas do Brasil, obviamente é uma das regiões que mais tem dinheiro para investir nisso, tá? É a região que a gente tem, embora não seja a melhor coisa do mundo, tem o maior índice de tratamento de esgoto e o maior índice de fornecimento de água potável para as pessoas também, né? Então ela pega o interiorzão de São Paulo e um pedacinho de Minas Gerais aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Ó, só esse pedacinho aqui, ó. Extrema, Itapeva, Camanducaia, Vargem, tá? Essas são as bacias de São Paulo, né? Então vocês vão ver que o nome Tietê aparece em bastante lugares aqui, né? Porque ele é o principal rio que compõe o nosso estado. E nós temos a bacia do Tietê-Paraná, né? Então, olha só, o rio Tietê vai ser um afluente do rio Paraná, que a gente vai desaguar lá no Uruguai, lá, né? Então, ele vai passar pelo Paraguai, ele vai gerar energia nas usinas de Itaipu,
ele vai gerar catarata, fazer parte das cataratas do Iguaçu. Então, quando você for visitar lá as cataratas do Iguaçu, que cai aquela aguinha gostosa na cabeça da gente, essa aguinha tem também esgoto lá da cidade de São Paulo, né, das cidades ao redor ali. Só que é claro, né, a autodepuração já tirou todas as porcariadas, né? Mas não é bom ficar abrindo a boca embaixo do rio não, viu, gente? As bacias hidrográficas do Brasil, então olha só, né? Que bonito que é. São 8 bacias enormes, tá? A principal delas é a bacia do Rio Amazonas, tá? E aí, essa classificação dos rios eu vou deixar para as próximas aulas, porque senão a aula fica muito longa, né? A gente já começa a ficar meio preguiçosinho de manhã, tá bom? Mas é isso que nós temos que falar sobre bacias hidrográficas, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, me manda um e-mail. E na semana que vem a gente começa a falar sobre os rios também de uma forma bem técnica, né? Como é que a gente determina a vazão, como é que a gente determina algumas características dele, o que são as áreas de várzea, que tipo de várzeas nós temos na formação ambiental, beleza? Então eu vou postar essa aula hoje, a gente já vai começar a fazer uns exercíciozinhos de fixação, e semana que vem a gente retoma o assunto, tá bom? Um abraço, um beijo, um queijo, e até semana que vem, então.